Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma Conexão 1122. Aqui o tema de hoje vai ser por que eu só atraio pessoas que, na verdade, não querem ficar. Por que será? Eu sou Fabi Prem e esse programa, Conexão 1122, é um lugar onde eu vou falar de tudo sobre comportamento, sobre a vida, né? Sobre a sua conexão entre você e você mesmo, entre você e as pessoas, a vida, entre você e o Deus que você é, entre você e os seres de outras dimensões, a espiritualidade, seus mentores, tudo isso de uma forma simples, de uma forma que você consiga entender e que faça você, no mínimo, olhar para a sua vida de uma forma diferente, né? Porque o meu objetivo maior, né, no meu trabalho, é ajudar as pessoas a perceberem que elas podem muito mais do que elas conseguem perceber, né? Se isso acontecer, já estou ganhando, certo? Bom, então vamos lá. A gente tem que, quando a gente vai falar de relacionamento, e aí eu tô falando de tudo, tá, gente? Eu não tô falando aqui só de relacionamento homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, relacionamento amoroso, afetivo. Não. Eu estou falando de relacionamento de um modo geral. Aí vocês vão, né, ouvir aplicando nos relacionamentos que vocês têm. Então, pode ser no relacionamento que vocês têm com seu parceiro, sua parceira, no relacionamento que vocês têm com os amigos, né, com, sei lá, colegas de trabalho, enfim, tá? Aí vocês vão adaptando. Mas eu vou usar o maior exemplo aqui, que a gente sempre, né, quando fala desse assunto, é relacionamento amoroso, né? Que é o grande X da questão. E o que acontece? Primeiro, né? Você tem que perceber que quando você atrai alguma pessoa para a tua vida, né? Aquele momento, você atraiu, tá? Isso não tem, gente, isso não tem conversa. Você atraiu. A pessoa não caiu de balão, não abriu um portal, ela veio. Não. Você atraiu a pessoa. A forma como ela chegou pode ter sido alguma dessas aí. Mas você atraiu. Você atraiu, naquele momento, uma pessoa que, para aquele momento da sua vida, era o necessário para você. Seja um companheiro, seja amigo, enfim, você sabe. Você já sabe que eu expliquei aqui que eu vou falar de tudo, né? Tá. A pessoa que está do teu lado hoje, ou pelo menos na hora em que você atrai, é que quando você atrai você não percebe, só percebe depois, né? Então a pessoa que está do teu lado hoje, ela fala muito sobre o seu estado, sobre como você está se relacionando com você dentro de você. Porque nós atraímos pessoas que têm a ver com processos internos nossos, que nós precisamos trabalhar num primeiro momento. Eu não estou dizendo que não existe amor, que não existe amizade. Existe. Só que a gente, dependendo de como nós estamos, o quanto nós estamos cegos para o que nós precisamos trabalhar dentro de nós, a gente vai acabar atraindo pessoas que vêm elucidar isso, elas vêm escancarar na nossa cara, se escancarar. Oi, olha o que você está fazendo com você. E é por causa desses episódios, tá? Que a gente começa a perceber que nós só atraímos pessoas que não querem ficar. Pessoas que não estão realmente interessadas. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque quando eu atendo, né? Eu sou terapeuta, para quem não sabe, terapeuta metafísica comportamental. E quando eu atendo, sempre aparecem pessoas, mas assim, é o assunto do momento, sempre. Pessoas que se relacionam com outras pessoas e sempre a reclamação é a mesma. As pessoas nunca querem ficar comigo, elas nunca ficam comigo. Ou se elas ficam comigo, parece que elas não estão comigo, né? De verdade, elas estão do meu lado, mas não tem ninguém ali. É como se a pessoa não quisesse ficar comigo, né? Ou ela tá ali porque é cômodo, sabe assim? E muita gente fala: nossa, eu nunca consigo me relacionar. A pessoa fica um tempo comigo e dela some, me dá um perdido, né? E tem pessoas que isso acontece em seguida, assim, um atrás do outro, né?
E assim, gente, vamos lá. Prontos para ouvir a primeira visita da verdade na tua casa batendo na sua porta? Vocês estão quietos hoje. Vocês estão quietos. Acho que está todo mundo com medo. Então, vem cá, deixa eu te falar uma coisinha assim bem legal. A pessoa que te deu um perdido, que não falou mais com você, que sumiu, ela não tem culpa não, viu? Não foi ela não que fez você sofrer. É você. Quem atraiu essa pessoa foi você. E o sofrimento que você está passando é você que está criando. Essa pessoa só serviu de ferramenta para que você percebesse o que você está fazendo com você, né? Só que, na grande maioria das vezes, as pessoas gostam de entrar no vitimismo, né? Na sofrência, como dizem, e acham que o outro, porque o outro fez isso comigo, porque o outro. Não, ninguém fez nada com você, querido, querida. Você que fez. Você só atraiu pessoas para sua vida que correspondiam ao que você precisava perceber dentro de você. E como você não percebe nada, né? Você é igual uma tábua, entendeu? Você não tem menor percepção interna de quem você é e o que você quer, né? Você acha que os outros são um problema. Só que, na verdade, quando você é uma tábua, sem expressão, sem sensação, né? Quando você não está em conexão com você, a vida acaba trazendo pessoas para o teu convívio que vão te esfregar isso na cara, esfregar sua cara no ladrilho, entendeu? Para você perceber o que você está fazendo com você. E tem que doer. E como que dói? Dói, né? Quando a gente atrai pessoas que, entre aspas, nos traem de alguma forma, nos machucam. Porque se você não percebe normalmente porque você é uma tábua, você só vai perceber quando a tábua for pisoteada, percebeu? Então, isso precisa acontecer? Depende da tua maturidade, né? Da tua maturidade espiritual. Depende do quanto você está disposta a olhar para quem você é. Enquanto você ficar colocando sempre a culpa fora, né? Sempre colocando o teu poder na mão dos outros, ou seja, esperando que os outros façam por você, você vai ser a pessoa que vai mais sofrer. Porque você nunca está em contato com quem você é, com o que você quer, e você nunca está se bastando em si mesmo. Tá, deixa agora eu explicar em detalhes o que eu estou dizendo, tá? Bom dia, Beatriz. O que acontece? Esse dedo podre, tá? Não é sempre que isso acontece, gente. Mas, se você está passando por isso agora, fica mais fácil de você captar o que eu estou querendo dizer. Existem, assim, vamos dizer, 3 situações, tá? Que fazem com que você atraia pessoas que não estão interessadas em você. E é você que está fazendo isso, certo? Presta atenção. A primeira delas é: você não quer de verdade um relacionamento. No fundo, você não quer um relacionamento, tá? Lembra que eu falei que o que eu tô falando se aplica para todos os relacionamentos, mas eu tô falando mais especificamente do relacionamento íntimo, né? O relacionamento afetivo, enfim, para ficar mais claro. Então, na verdade, você não quer um relacionamento. Então você vai atrair para a tua vida uma pessoa que não quer também. Concorda? Você acha que você quer porque você tem um monte de ideias que colocaram aí dentro de você, ou melhor, que você absorveu, de que você precisa se relacionar, porque os relacionamentos, eles são importantes na vida de uma pessoa. Só que, de repente, você veio com uma configuração para essa vida e que você não quer se relacionar, você não vê sentido em se relacionar num relacionamento considerado normal, entendeu? Um relacionamento convencional. Então não faz sentido para você. E aí você se sente incomodado de estar num relacionamento desse. Só que isso não é claro para você, por quê? Porque você não olha para dentro, porque você não está em contato com quem você é. Às vezes você tem até uma ideia disso que eu estou falando, mas você não tem
certeza, esse embasamento todo, porque você fica ouvindo, né, e vendo na mídia, né, ao seu redor, né, culturalmente falando, que você precisa ter alguém, você precisa se relacionar e tem que ser um relacionamento convencional. Então, quando você vai para um relacionamento, na verdade você não está querendo muito, né? Eu estou dando um exemplo, pode ser por N motivos, tipo, você não quer porque não quer, entendeu? Mas você está se forçando a um relacionamento ali, de alguma forma. Então, o que acontece? Você atrai pessoas que estão nessa mesma energia. A pessoa não quer um relacionamento também, ela quer um momento, né? Só que o que acontece? Normalmente, quando você atrai uma pessoa, dependendo do nível de carência que você tem dentro, e o nível de carência normalmente das pessoas, ele está assim em menos 50, vamos dizer, para mais, entendeu? Porque as pessoas não se completam com elas mesmas. Então, você atrai uma pessoa que por alguns instantes, assim, faz você sentir que você é importante, que você tem valor, né? Que você, sei lá. E você acha, né? Porque esse é o ponto principal da loucura plena em luz, loucura plena em luz. É você achar, né? Agora eu encontrei a pessoa da minha vida que vai resolver todos os meus problemas. É com essa pessoa que eu vou casar. Já começa assim, um segundo que você está com a pessoa, você já vê toda a história da vida, filhos, netos, casa e tal, tá? E você começa a viajar na maionese. Por quê? Porque você é um carente emocional, você é um mendigo, né? Mendigo de atenção. A pessoa te dá uma migalhinha ali, só porque ela quer te comer, porque, né? Vamos ser sinceros, hoje em dia assim funciona a coisa. E você cai nessa conversa, você entra nessa conversa, só que no fundo, no fundo, você não queria nada disso. Olha que piração, eu não quero me relacionar por N motivos, tá? Só que você teve um tiquinho de nada, uma esmola de atenção e pronto, você se abriu igual uma mala velha, né? Entregou todo o seu poder para a pessoa, colocou a pessoa no pedestal, porque ela vai me salvar, vai fazer tudo por mim. E o que acontece? A pessoa não ia ficar com você porque você não quer, percebe? E não é porque você começou a pirar que essa pessoa vai ficar, muito pelo contrário. Na hora que você começa a pensar em tudo isso, você já está vibrando tudo isso no campo, tá? A pessoa sente, mesmo que ela não tenha essa percepção, ela sente que você está envolvendo ela com a energia de uma forma assim exagerada, né? Que é isso que uma pessoa psíquica, né? Uma pessoa psíquica no sentido de totalmente desequilibrada emocionalmente faz. E aí, o que essa pessoa faz? Ela pica a mola, sai correndo. Não, quero isso não. Mulher louca, homem louco, não quero não. Sai daqui. Só deu uma transada, assim. A pessoa já acha que eu vou casar com ela e fala para mim, você já passou por isso, tanto de um lado como do outro. Certeza absoluta, certeza absoluta. Tá. Esse é um dos casos. Não quero atrair pessoas que não querem, certo? Certo? Beleza. Aí tem aquela outra pessoa que se acha o cocô do universo, né? O cocô do universo pleno em luz. Aí essa pessoa que se acha o cocô do universo, ela se acha incapaz de se relacionar. Ela acha, sei lá, é um monte de ideias muito loucas que ela tem e muito perversas sobre ela, né? Que ela não é capaz de se relacionar, que ela não é boa o suficiente para se relacionar, que as pessoas não vão gostar dela, que as pessoas não vão respeitar, que as pessoas, sei lá, não vão nem se interessar por ela. E se interessar, são pessoas que vão ter, só vão estar com ela por interesse, entendeu? Vai ver. O que essa pessoa vai me atrair? Gente, o que essa pessoa vai atrair para a vida dela? Primeiro, vocês acham que ela quer se relacionar de verdade? Não, não quer, porque ela tem medo. Tá. O que ela vai atrair para a vida dela? Alguém que vai ficar? Não. Ela vai atrair justamente o que ela pensa. E o que ela pensa?
que ela não vai conseguir atrair ninguém, e se ela atrair, vai ser uma pessoa que não vai gostar dela de verdade, só vai querer se aproveitar dela. É isso que ela vai ter. Ela vai atrair uma pessoa que vai ficar com ela lá enquanto for bom para a pessoa e vai picar a mula a hora que não for mais. Entendeu? E a pessoa que veio, você acha que ela tá errada? Não, ela não tá errada. Porque a energia que tá rolando é essa. Entende? A piração, ela acontece normalmente de um lado, tá? É uma pessoa que pira. Porque entra num relacionamento, numa história aí, que era de uma noite e pira achando que é para a vida inteira, né? É totalmente fora da realidade, fora do contexto que está acontecendo ali, né? Eu não sou dessa época aí de usar aplicativo pré-encontro, né? Porque eu saí do mercado bem antes disso. Mas eu sei, porque eu atendo muita gente que faz isso. Que é a maior roubada do universo, entendeu? Você usar esses aplicativos para encontrar alguém para você se relacionar de verdade. Pode acontecer? 1 em 1 milhão, pode. Mas, gente, as pessoas que entram nesses aplicativos, elas querem uma coisa só. Entende? Elas querem transar. Acabou. Aí você, carente emocional, com um vazio gigantesco dentro de você, entra num aplicativo desse para encontrar alguém para você passar o resto da sua vida. Sério? Você tem certeza disso? As pessoas mentem o tempo todo num aplicativo desse. A pessoa vai falar tudo menos a verdade, gente. Entende? Ali é uma vitrine de sexo, vitrine de para mostrar corpo, para mostrar vaidade, é uma vitrine. E aí um ser totalmente desconectado de si, com problemas emocionais, entra num aplicativo desse e acha que vai encontrar o amor da sua vida? É muita viagem de balão. É muita viagem de balão, entendeu? É muita falta de amor por si mesmo. E aí, gente, o que eu tô falando para vocês não é viagem minha. Eu vi isso acontecer, tá? Atendi várias pessoas com esse problema. A pessoa se apaixona pelo cara lá desse aplicativo e ai, ai, né? E acha realmente que alguma coisa vai acontecer ali de verdade, né? Por que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque, assim, se você fica com o que é, se você fica com o que é, com a verdade, se você tem essa clareza de visão, né? Você vai ver o que está acontecendo na sua frente. E a clareza de visão, ficar com o que é, precisa estar em todo lugar que você vai. Então, como a Shannon disse aqui, que acha que isso é crença, né? Que existem pessoas boas e interessantes em todos os lugares. Claro que existe, Shannon. É que você não está entendendo o que eu estou falando. É que você chegou aqui agora, né? O que acontece? Se você tem clareza de visão, você está conectado com a sua verdade, você entra no aplicativo desse, aí você vai enxergar as coisas como elas são. E aí sim, é capaz que você encontre alguém, como eu conheço pessoas que encontraram e estão em relacionamentos bons, assim como eu encontrei pessoas que encontraram e se ferraram, tá? Em relacionamentos também. Mas isso tudo tem a ver com você, tem a ver com suas crenças internas, né? Tem a ver com o que você está procurando. E, gente, eu não mudo a minha visão de que um aplicativo de relacionamento não vai trazer para você o que você está procurando se você quer algo realmente verdadeiro, porque as pessoas lá dentro não estão em conexão com sua verdade. Dificilmente. São pessoas que estão realmente mostrando o que elas têm, é muita vaidade, é muito exibicionismo ali dentro, e as pessoas que estão lá para se relacionar, se é que tem algumas, né, ali dentro, estão todas vazias e quebradas, esperando que os outros preencham elas. Então, gente, cai na real, um aplicativo desse, eu participei de um outro, tá? Eu posso falar. Na minha época era pela internet e era
o ó, assim, o ó era show de horror, tá? São pessoas quebradas procurando outras pessoas quebradas, porque a grande maioria não tem conexão com elas. Como é que elas vão se conectar com os outros? Né? É assim que acontece. Mas, enfim, usando esse exemplo, então, né, do aplicativo, a pessoa vai lá, acha alguém, acha que é o amor da vida, pronto, acabou. Fim da linha para essa pessoa também, porque ela achava que ela não era capaz, que ela não ia conseguir atrair ninguém, e ela atraiu uma pessoa que usou ela, fez o que queria e foi embora. Tá. A culpa é do outro? Não. A culpa, aliás, não existe culpa, na verdade. Mas o problema é da pessoa que foi procurar um relacionamento, seja onde for, quebrada desse jeito. Se você vai quebrado, você não vai encontrar alguém que não esteja tão quebrado quanto você. Não tem isso, gente. Você atrai aquilo que está vibrando dentro de você. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na vida, você sempre vai atrair aquilo que você é aí dentro. Não tem saída. Aí o outro caso, vamos lá. É o caso mais comum, tá? A pessoa quebrada. A pessoa quebrada, o que ela vai fazer? A pessoa quebrada, ela vai buscar alguém para consertar a vida dela. A pessoa quebrada, a pessoa pela metade, ela vai buscar alguém para completar, e é tudo muito romântico. Ah, eu vou buscar alguém para completar a minha vida. Gente, fim de carreira. Ninguém completa ninguém. Já falei isso 20 vezes aqui. Ninguém completa ninguém. Ninguém vai consertar a sua vida. Ninguém vai salvar você. Você só vai atrair bagulho para sua vida. Por quê? Porque você vai atrair pessoas iguais a você. Pessoas tão quebradas, tão vazias quanto você. E aí o que acontece? Esses relacionamentos, eles até dão certo, entre aspas. Por quê? Porque uma pessoa totalmente quebrada encontra outra totalmente quebrada e as duas ficam tentando uma completar a outra com o que sobrou. E fica uma troca de carências. Ou seja, você fica exigindo que a outra pessoa te dê o que você não tem. E a outra pessoa fica exigindo que você dê para ela o que você não tem. E fica nisso. E o relacionamento, ele é legal em alguns momentos, mas na grande parte do tempo é esse jogo de me completa que eu te completo, me completa que eu te completo. É um vazio eterno, porque são pessoas que não estão em conexão com a sua verdade. Elas acham que os outros é que vão ser a solução para todos os problemas, quando na verdade a solução para todos os seus problemas é você olhar para dentro. É você olhar para você, é você se conectar, é você se trabalhar. Em primeiro lugar, se você não se trabalha, não se relacione. Entende? Primeiro se trabalhe, primeiro entenda quem você é, de verdade, o que você quer. Porque você só vai atrair para você pessoas que vão reforçar, fazer você ver o que você não está vendo aí dentro, fazer você entrar em contato com o que você não quer ver. Então, se você é uma pessoa que não está nem aí para você, você vai atrair o tempo todo pessoas que reforçam isso. Sejam amigos, sejam colegas de trabalho, sejam um chefe. Você vai atrair pessoas que vão o tempo todo nem enxergar você. Elas vão enxergar você, não vão te valorizar, não vão te dar atenção, não vão te ouvir. Por quê? Porque você não faz isso com você. Você não se ouve. E aí o que acontece? Você atrai pessoas que vão fazer você perceber isso. E não é assim, tipo, ai, mas deve ter alguma exceção. Não, não tem. Isso é regra. Por quê? Vamos explicar aqui por que é regra. Porque você cria a sua realidade. Tudo que está acontecendo fora é projeção do que está acontecendo dentro, sem exceção. Então, se você é uma pessoa que precisa resolver urgentemente uma questão interna, porque está te fazendo mal, e vamos dizer que essa questão seja o quanto você se maltrata, o quanto você não cuida de você, você não olha para você. O que vai acontecer fora?
Você vai atrair, e isso é presente da vida, tá? Ferramentas, presentes e bênçãos da vida. Você vai atrair o tempo todo pessoas que vão fazer você se sentir assim. Você vai se sentir machucada, você vai se sentir largada, você vai se sentir desvalorizada. Por quê? Porque você precisa perceber que isso que está acontecendo aqui não é exatamente o que está acontecendo aqui fora, gente. É o que está acontecendo dentro. Percebam, sempre que você tem um conflito num relacionamento, seja com quem for, fora de você, não é para fora que você tem que olhar, é para dentro. E buscar no seu interior o que em você está causando tudo isso. O que em você fez com que tudo isso acontecesse, precisasse acontecer fora. Entende? Mas o que acontece normalmente? A pessoa, ela fica fixada, né, com o que está acontecendo ali, porque a pessoa fez isso comigo, porque meu chefe, não sei o quê, porque meu amigo. Só que ela não percebe que eles só estão reforçando algo que está dentro dela, né? Algo que ela precisa ver e ela deveria agradecer por ter essas pessoas mostrando isso para ela. Só que não é isso que acontece, porque as pessoas estão tão desconectadas de tudo que elas acham que a vida é fora e não dentro. Elas vivem para fora, a grande maioria das pessoas. Só que vocês que estão aqui comigo, se você caiu de balão aqui comigo agora, isso é para você. Ouça, abra os seus ouvidos, né? Abra a sua alma, a sua mente para entender o que eu estou falando. Se isso está acontecendo com você, para. Não é lá fora, é você. É você que está atraindo tudo isso para sua vida. Todos os relacionamentos. Então, quando você atrai uma pessoa que, na verdade, não quer ficar, olha só, é você que não quer. E sabe mais o que? Presta atenção. Você não quer ficar com você, porque você não aguenta entrar em contato com você. É insuportável ser você. Percebe? Você não aguenta. É tão insuportável porque você não consegue olhar para o lado bom de ser você, que você busca uma pessoa para ela te completar nisso e fazer você sentir que você não é tão cocô assim. Só que a pessoa, a pessoa pode até fazer em alguns momentos você se sentir bem, pode ser que até você se dê bem com a pessoa, mesmo seja um relacionamento de anos. Só que essa pessoa, o tempo todo, ela vai apontar para aquilo que você não quer ver. O tempo todo ela vai fazer você se sentir mal. Ela vai fazer você perceber que não é legal estar do teu lado. Ela vai fazer você se sentir vazio, sentir que você tem uma coisa oca do teu lado. A pessoa está do teu lado, mas assim, presença nenhuma. Entende? E isso, tudo bem, a pessoa que está do teu lado pode ter um problema? Sim. Mas a gente não está falando dos problemas da pessoa, porque a gente não está lá dentro, a gente está falando do nosso. Por que você, no meio de, sei lá, bilhões de pessoas, você atraiu uma pessoa que é assim? Você acha que é por acaso? Fala sério. Relacionamentos longos, o que tem de coisa que a gente vai percebendo, que a gente, assim, vai mudando o que vai sendo trabalhado no relacionamento. Porque relacionamento é isso. A maior, a maior prova para a gente aqui é o relacionamento. É o que a gente veio fazer. Então, quando você casa com uma pessoa, você se relaciona há muito tempo com uma pessoa, é nesse relacionamento que tudo vai acontecer. Então, ele vai mudando. É sazonal, entendeu? Então, depende do que você está trabalhando dentro de você, vai aparecer no teu parceiro. E tem momentos, realmente, que vai acontecer de você estar com a pessoa e parece que não tem ninguém ali. Só que, hello, tirando o lado da pessoa que não está ali, é hora de você olhar, é hora de você começar a perceber que tudo que reflete fora, ou seja, tudo que te incomoda, porque tem coisas que não te incomodam. A pessoa faz, é dela e não te incomoda. Mas tudo que te incomoda, que pega aí dentro, é você. É você, você tem isso dentro de você. Então, se te incomoda uma pessoa que está do teu lado e parece que tem um vazio, né? Tem só uma casca ali e não tem ninguém, olhe para dentro de você, porque você está fazendo de alguma forma a mesma coisa com você.
você não está se ouvindo, você não está escutando as suas necessidades, ou você não está cuidando do seu corpo devidamente, você não está, sei lá, descansando, você não está dando tempo para você não está fazendo coisas que você deveria estar fazendo, percebe? Cuidando bem do teu corpo, se alimentando direito. São várias questões que você tem que olhar. Tudo que está acontecendo fora é um reflexo do que está acontecendo dentro. Quando nos incomoda. Deu para entender? Enquanto não te incomoda, beleza. Se não está te incomodando, se não pega, não tem problema, entendeu? Agora, quando pega, quando você sente, tipo, incomodou, é com você. E aí o dedo podre, o que que é o dedo podre? É você precisando olhar para dentro, um monte de coisa mal resolvida, sei lá. Você não se dá atenção, você não se ouve, você não se considera, você não se respeita, você não leva em conta o que você sente, qual é a tua verdade. Você tem várias coisas que você, dentro de você, você acredita, mas na hora em que você está no meio das pessoas, você passa por cima da tua verdade, você não fica do teu lado. O que que acontece? Você começa a atrair pessoas, grupos de pessoas que vão fazer você sentir um cocô, que vão zoar da tua cara, fazer bullying, sei lá eu o quê, entendeu? Por quê? Porque você tá fazendo isso com você, sabe? É simples assim, o dedo podre, na verdade, é uma ferramenta divina. Porque se você não tem condição de olhar para você e sentir o que está acontecendo aí dentro, alguma coisa tem que acontecer. E entendam uma coisa: quando isso acontece, é porque naquele momento, essa situação, essa questão que você precisa trabalhar, ela é urgente. Então começa a pipocar em tudo quanto é lado, todo lugar que você vai. Por quê? Porque você precisa olhar para isso e resolver. É a sua questão, tipo, vida ou morte. Por isso que está parecendo tão forte. Porque se você não prestar atenção para isso, vai começar a pegar dentro de você. Vai começar a manifestar no teu físico. Porque é o último lugar que existe para a gente prestar atenção no que a gente precisa mudar. Se a gente não presta atenção no que está acontecendo fora, só dentro, fazendo doer. Então, se está acontecendo algo com você hoje, presta atenção no que é, o que se repete na tua vida. Repetições são avisos escancarados de uma mesma questão. O que se repete na sua vida? Né? Uma forma de que as pessoas estão te tratando, por exemplo, que se repete. Vamos dizer que você é uma pessoa que fala assim, ai, todo mundo me ignora, tá? Então, assim, é sempre assim. Sabe, já ouviram isso, não viram? Já falaram isso. É sempre assim comigo. Todo mundo me ignora. Quando eu escuto isso, eu falo para a pessoa: olha, vamos lá. Senta aqui com a tia. Onde você está se ignorando? Porque isso é crucial. Quando você percebe o que é, gente, é rápido. A hora que você sacar o que você está fazendo com você, para. Porque as pessoas elas estão servindo de instrumento para fazer você ver, porque começa a te irritar aquilo. O tempo todo acontecendo, o tempo todo acontecendo. Eu vou contar para vocês uma coisa minha, que era uma coisa que eu não entendia há muito tempo atrás. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Quando eu comecei a me relacionar, né, a namorar, enfim, e eu sempre fui muito mal resolvida. Eu era totalmente quebrada emocionalmente. E eu comecei desde cedo só a levar lambada, porque eu só me envolvia com pessoas que não queriam ficar comigo, mesmo. Então, essas pessoas, elas me pisavam, me machucavam, elas estavam comigo e, ao mesmo tempo, elas estavam com várias pessoas, entendeu? Em relacionamentos mesmo. Então, assim, eu fui traída muitas vezes. Desde quando eu comecei a me relacionar, eu fui traída, né? Então, eu sempre aconteceu alguma coisa. Ou era uma amiga minha que ela ficava com meu namorado, ou era o meu namorado que catava todo mundo, enfim, né? E eu sempre ficava sabendo, né? E isso começou a me deixar de um jeito revoltadíssima com isso, porque eu não tinha naquela
na época, maturidade, nem o conhecimento que eu tenho hoje, para entender o que estava sendo o tempo todo escancarado para mim, né? O que estava sendo jogado na minha cara. E cada vez que eu era traída, pior era a situação. No começo eu ficava sabendo, aí chegou num ponto em que eu comecei a pegar a pessoa me traindo, de várias formas. Vocês vão entender, vão sacando aí o nível de urgência que a coisa era. Aí, se eu não, né, como eu não tinha esclarecimento, o que vocês acham que eu achava de tudo isso? Eu achava que a culpa era do outro, que eles eram sacanas, não estou dizendo que não é, tá? Ok? Mas assim, eu não me trabalhava, eu achava que eu era vítima e que a culpa era do outro, sacana, filho da puta, lá, né? Como faz uma coisa dessa comigo? E não resolvia a questão. Então acontecia pior, e acontecia pior, e acontecia pior. E vocês não têm noção o nível de pior que aconteceu isso. Aconteceu assim das formas mais, tipo, digno de filme, sabe assim? O que aconteceu comigo. E aí um dia, eu lembro que uma pessoa chegou para mim, uma pessoa, eu era da Ordem Rosa Cruz, né? E uma pessoa lá mais velha, que era a mestre, né, da Ordem Rosa Cruz ali naquele momento, ela era muito minha amiga. E eu comentei com ela que isso estava acontecendo comigo de novo naquele momento. E ela falou para mim assim: Você acha que está se repetindo isso na sua vida? Por quê? E quando ela falou isso, eu queria trucidar ela, entendeu? Naquele momento, eu fiquei muito puta, porque eu falava assim, dentro da minha cabeça, como é que uma pessoa, filha da mãe, que fez isso comigo, né, pode não ter culpa do que está acontecendo, de tudo que eu estou sentindo, e a culpa ser minha, entendeu? Eu ainda tinha essa forma de pensar. Né? Eu queria ficar na vítima, eu queria justificar a merda. Eu fazia tour submarino pelo ofurô de cocô, entendeu? Eu vivia no ofurô de cocô e eu ficava lá com o snorkel dentro do ofurô de cocô, eu gostava do cocô, entendeu? Eu não queria sair do cocô. E aí, naquele momento, meio que acendeu uma luzinha dentro de mim de que eu estava fazendo alguma coisa, mas eu ainda não tinha entendido o que. Então precisou acontecer mais, precisou acontecer absurdamente, absurdamente, tá? Um dia eu conto para vocês, mas eu fui até a Índia para casar com um indiano, né? Tem gente que sabe aqui. E esse foi assim, acho que sabe assim, o ponto máximo foi o momento assim que os meus mentores estavam lá na plateia assim, uhul! Porque foi um tombo, mas um tombo, um tombo. Tipo, foi quando eles me jogaram da ladeira, que eu já falei para vocês, eles jogaram da ladeira e falaram tchau, entendeu? Tchau, né? Porque só para vocês entenderem, eu fui até lá, larguei tudo que eu tinha para casar com o cara, que eu não conhecia, porque não existia câmera naquela época, a gente só falava por chat, vai ouvindo. E eu larguei tudo da minha vida para ir casar com esse cara. E vocês acham que eu me dei bem? Não. Ele era casado, o cara estava me enganando, obviamente. Foi a maior, assim, o nível de traição master possível foi esse. E aí, depois disso, como eu já estava assim, num momento que eu não aguentava mais passar por isso, né? E foi uma. Chegou num limite, né? Eu não sabia como lidar com isso, eu não tinha esclarecimento, eu não sabia, eu não conhecia as leis da vida, eu não conhecia a metafísica ainda. Eu tive depressão e síndrome do pânico e crise de ansiedade, tudo isso, tudo isso. E passei desse jeito durante 1 ano e meio, 2 anos, até a ficha cair. Eu sempre comento desse momento, né, que foi quando os meus mentores me jogaram, né, da ladeira e falaram tchau, né, assim, se vira agora, né, foi isso que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que eu estava fazendo aquilo, que eu estava escolhendo aquilo. Primeiro, eu estava escolhendo aquilo porque eu não queria ficar com ninguém, porque eu tinha medo de me relacionar,
porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Isso depois, né? A história é longa. Um dia eu conto para vocês em detalhes esse processo, para vocês entenderem como que eu acordei. E aí, eu fui cair, né? Não foi de paraquedas, mas eu fui cair no teatro do Gaspa. Eu fui participar da peça do Gaspa, né? Do Luiz Antônio Gasparetto. Eu fui participar de um musical e acabei participando dos cursos que ele fazia, porque eu não sabia que tinha, enfim. Eu amava as coisas dele, mas eu nunca tinha ido até lá. E eu comecei a participar dos cursos. E já logo de cara, o Gaspa, no primeiro curso, ele já não tem como, entendeu? Você entra em contato com esse conhecimento e a tua cabeça faz assim, a não ser que você esteja numa negação eterna e você não vai conseguir absorver o que é dito. Tudo que eu falo aqui para vocês, a grande maioria foram coisas que eu aprendi com ele durante esses quase 20 anos que eu estudei com ele. Aí, o que aconteceu? Olha só que capcioso como a vida é. Eu ainda não tinha captado direito qual que era o meu mecanismo interno que me fazia me trair. Porque, gente, eu me traía. Mas eu me traía num nível, assim, absurdo de traição. Na verdade, eu sei hoje o que eu fazia. Eu colocava as pessoas sempre em primeiro lugar e eu ficava lá no último. Eu era assim, tipo, o cocô, entendeu? E as pessoas todas eram mais importantes do que eu. Então, eu me deixava me desvalorizar dessa forma. Então, eu passava por cima de mim o tempo todo. Eu passava por cima do que eu queria, da minha verdade. Eu não tinha coragem de dizer o que eu pensava. Eu não tinha coragem de falar, de comunicar. Era tão travada que quando eu precisava falar alguma coisa para alguém, eu tinha que escrever uma carta e dar para a pessoa porque eu não conseguia falar. Era muito complicada a minha configuração naquela época. E aí, quando eu estava no teatro, eu já contei isso para algumas pessoas aqui. Quando eu estava no teatro lá do Gaspa, né, a primeira peça que eu fui fazer, o meu diretor, ele me chamou para fazer uma cena. Gente, olha a cena que ele me chamou para fazer. Só para vocês entenderem, as peças que tinham lá no Gaspa eram todas montadas pela espiritualidade. A gente servia como um espelho para as pessoas poderem assistir o que acontecia dentro delas. Então, quando a gente estava montando o espetáculo, nós éramos muito trabalhadas, assim, era absurdamente, nós éramos ferramentas da espiritualidade. E os temas eram sempre de comportamento, coisas assim. E aí, tinha uma cena que ele me chamou para fazer, a primeira peça que eu fui fazer lá e tal, que era assim, eu estava na danceteria com o meu namorado, vai vendo. Aí o meu namorado, no meio lá da dança, lá, ele pegou e começou a se engraçar com uma outra mulher. E aí, como se não fosse suficiente isso, ela ofereceu para ele algum tipo de droga, não sei, né? Era a cena, e o cara usou e teve uma overdose ali, tá? Essa era a cena, tinha todo um contexto. Gente, e se eu falar para vocês que eu passei por isso na minha vida de verdade, numa dessas histórias, tá? Quando eu vi a cena que eu ia ter que fazer, eu quase tive um negócio. Eu falei, ai meu Deus, na hora eu falei, eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso, sabe? Dentro de mim era assim, eu não quero, não. De novo, não. Como que eu vou passar por isso de novo? Numa cena, eu vou ter que repetir isso durante todos os espetáculos. Uma coisa que acontece comigo o tempo todo. Percebe a loucura? É uma loucura, não é? Mas não é a vida trazendo para mim o presente. E aí eu entrei meio numa crise, assim. Aí uma das pessoas que estava lá, todo mundo era, né, já, tipo, o pessoal antigo que já sacava como funcionava essas coisas, né? E uma das pessoas eu falar comigo, falou assim, meu, você não gostou, né? Muito, né, de ter que fazer essa cena e tal. E aí eu falei para a pessoa, eu falei, olha, isso acontece comigo, eu contei tudo. Ela falou assim, então, você está tendo a oportunidade de limpar isso de uma vez, porque não é à toa que você está
no palco, repetindo isso, porque o ensaio a gente repetia 80 milhões de vezes. Aí, na hora de fazer a apresentação, mais 20 mil vezes. Ela falou assim: não é à toa que você está repetindo isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, aqui, que é para você limpar isso de uma vez. Então, pede para a espiritualidade te mostrar o que você precisa ver dentro de você, onde você está fazendo isso. Bom, e aí eu comecei a fazer a cena. E cada vez que eu fazia a cena, eu realmente me permitia estar ali passando por aquilo. E, e aí eu comecei a perceber. Eu percebia, cada vez que eu fazia a cena, a pessoa que estava ali no meio, que era o namorado que me traía, era cada uma das pessoas que estavam dessa situação comigo. E eu percebia como eu lidava com isso toda vez que eu fazia a cena. E isso começou a trazer para mim muita lucidez em relação a isso, mesmo. Eu percebi tudo que eu fiz, tudo que eu escondi de mim, tudo que eu prometi para mim, todas as promessas para me fazer não sofrer, não me envolver, não me conectar. Percebi que eu só me envolvia com pessoas que não iam ficar, né? Que eu só me envolvia com pessoas que não estavam disponíveis. Eu me envolvi. Teve uma época, um pouco antes disso, que toda vez que eu me envolvia com alguém, a pessoa era casada. E, tipo assim, eu descobri que a pessoa era casada. Era uma coisa surreal, assim. E eram tudo sinais para mostrar para mim, assim, ó, você não tá querendo. Você não quer. Por quê? Não é só eu não quero mais desse jeito. Por quê? Porque existe um jeito melhor de se relacionar. E você precisa descobrir aonde está isso dentro de você. E aí, teve uma apresentação específica em que eu tive uma catarse, e ali eu vivenciei realmente a coisa acontecendo na minha pele, assim, era vívido, eu estava vivendo de novo, mas de uma forma totalmente diferente, assim, em pleno espetáculo. E eu senti que naquele momento alguma coisa mudou, porque eu tive todo um processo de muita raiva, e raiva, vocês sabem que é uma energia que a gente direciona para a conquista. E naquele momento, algo mudou, muito forte dentro de mim. E eu comecei a perceber que eu não merecia isso, que eu estava fazendo comigo. Então, eu comecei a me trabalhar para que eu parasse de me maltratar, parasse de me desvalorizar, né? E parasse de me desconsiderar e desrespeitar, porque era isso que eu estava recebendo o tempo todo. É claro que eu tive que trabalhar isso muito. Logo depois disso, eu entrei num relacionamento, né? Um relacionamento de verdade. E eu tive muitos problemas, por quê? Porque quando a gente se relaciona, vem assim a pergunta, né? A pergunta do universo falando assim: você tem certeza disso? Então, se você tem certeza que você aprendeu tudo, vamos lá! E esse vamos lá, gente, aconteceram coisas assim do arco da velha nesse relacionamento, só que a minha postura era outra. Então, eu entendi que eu precisava limpar uns resquícios desse processo em mim e consegui resolver, né? Então, foi durante esse relacionamento que eu descobri que eu tinha esse problema de ciúme, que eu já falei para vocês, e justamente o problema do ciúme era por conta de todo o desrespeito comigo, né? Porque na verdade o ciúme ele é um desequilíbrio, é você não se valorizando, não se respeitando, né? É você colocando todas as suas fichas numa outra pessoa e achando que essa pessoa vai resolver a sua vida. Então eu tinha todos esses padrões comigo e eu precisei lapidar, reconhecer, acolher e resolver um por um. E vocês vão ter que passar por isso dentro das situações de vocês. Não tem saída, não tem saída. Ou você olha para o que você tem que olhar, ou você olha para o que você tem que olhar. Gente, presta atenção. Nós somos seres eternos. Se você, nesse momento aqui, está tendo a oportunidade de ouvir o que eu estou falando e de olhar para a sua vida e reconhecer que isso está acontecendo com você, seja em que lugar da tua vida, que relacionamento, o que for, não perca tempo, faça o movimento. Pode parecer doloroso, mas
Olha, eu vou te garantir, é libertador. A dor já está acontecendo com você, já está. Então, o que você vai fazer é só resolver. Deixa claro para você o porquê. E quando você olha de verdade para você e reconhece qual que é o problema, qual que é a situação e acolhe isso, você começa a encontrar formas de resolver. Quando eu me coloquei para resolver isso, eu encontrei uma amiga que me ajudou. Ela era conselheira metafísica, né? Também, como eu, assim. Mas na época eu não era assim ainda, né? E ela me ajudou a perceber onde que estavam as minhas fraquezas. Eu consegui enxergar, eu comecei a perceber que eu tinha um comportamento que eu adquiri, né, da minha educação, que eu adquiri da convivência com outras pessoas, enfim, é cultural, né, de me colocar numa posição desfavorável para mim. E depois que eu passei por tudo isso, né, na verdade eu já era terapeuta aí, eu já estava trabalhando, mas ainda estava bem assim no começo. Eu percebi que uma das minhas funções maiores era ajudar as pessoas a passarem por isso, a passar por situações iguais a essa que eu tinha passado, porque não foi fácil, gente, foram muitos anos, e essa história lá da Índia que eu falei para vocês foi assim, cara, morte em vida o que eu passei. E eu saí daquilo tudo tendo que pegar assim sabe, um pelinho de força que eu tinha ainda para conseguir levantar. Então, depois que eu me recuperei de tudo e olhei para trás, eu falei, eu quero ajudar as pessoas a passarem por isso. Eu quero poder ajudar as pessoas a melhorarem a forma que elas vivem as vidas delas, porque tá tudo dentro. Se eu tivesse alguém antes para me mostrar isso, talvez não tivesse sido tão doloroso, mas precisou ser, foi funcional. Porque se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês hoje. Então, eu me sinto assim. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre essas coisas para vocês. Agora, se fosse um tempo atrás, nossa, eu morreria. Eu tô fazendo isso aqui porque, para mim, é a coisa que eu mais amo fazer, entendeu? É fazer as pessoas enxergarem o potencial que elas têm dentro delas e tirarem todas essas limitações que não são reais. Isso tudo é ilusão. A gente é que acredita em tudo isso. E quando a gente para de acreditar, quando a gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro e realmente se coloca de verdade dentro da gente, assim, eu quero ver o que eu preciso ver sobre mim, as coisas ficam claras, porque é um movimento interno, ninguém vai fazer isso por você, não tem como. É você que tem que tomar essa atitude. Você pode me ouvir falar para o resto da vida, você pode ouvir o Gaspas, você pode ouvir um monte de gente. Se você não fizer o movimento, se você não tomar a atitude, não vai acontecer para você. Porque é uma questão de escolha interna. Você tem que escolher, né, se sentir bem. É igual, ó, uma pessoa que é adicta, né? Essa pessoa, enquanto ela não perceber que ela tem um problema, ela não consegue ser ajudada, entende? Enquanto ela ficar colocando desculpas para tudo que faz ela manter aquele vício, ela não vai conseguir parar, ela não vai conseguir receber uma. Ela pode até ser internada numa clínica, não vai funcionar. Por quê? Porque não é um movimento interno real dela. Entende? E isso se aplica para tudo na nossa vida. Enquanto a gente não se coloca para mudar uma coisa, para enxergar uma coisa, para se trabalhar, enquanto você coloca desculpas e diz que com você é diferente, não, porque não é assim, você fica amenizando, tá? Sinto dizer, não vai resolver. Você só vai resolver quando você colocar a mão na merda mesmo, tá? Mergulha no furô de cocô e pega lá o que você tem que pegar para você poder resolver. Não tem como você resolver assim, tipo, sem entrar em contato com a coisa, entendeu? Não tem mágica, não tem mágica. Tem determinadas coisas na nossa vida que a gente vai ter que passar por elas. A gente tem que vivenciar, a gente tem que enxergar. Faz parte do aprendizado.
E para a gente viver nessa realidade em que a gente está hoje, a gente precisa fazer esse movimento rápido. Porque tem muita coisa que a gente precisa fazer aqui que depende da nossa liberação dessas ilusões. Tudo isso está atrasando o processo de tomada de consciência da Terra como um todo. Porque tem pessoas que estão nesse processo como zumbis. Elas vivem isso de novo, de novo, de novo, igual eu estava vivendo. E não tem. Elas estão num ciclo, elas não saem disso. É um ciclo. Elas ficam correndo atrás do rabo. E quanto mais pessoas, de alguma forma, ouvindo o que eu estou dizendo, sentirem, sei lá, uma faísquinha que for de, eu posso fazer isso, eu já estou ganhando, porque eu sei que o que eu estou fazendo aqui não é só isso aqui. Tem muita coisa por trás, né? Eu estou representando uma energia, uma egrégora espiritual que está empenhada a fazer as pessoas saírem da ilusão. Portanto, o que eu estou fazendo aqui pode ser que não pareça, mas é algo muito mais profundo do que só o que eu estou dizendo, tá? E se você está ouvindo isso agora, se você chegou até aqui, saiba que você não está sozinho. Tem muita gente, seus amigos espirituais, seus mentores estão ao seu redor e eles querem que você saiba que sim, há solução para tudo. Apenas se coloque para receber, sabe? Tem um quadradinho escrito assim, solução. Fique em pé em cima dele. E você vai ver que as coisas vão mudar. Enquanto você ficar no quadradinho da reclamação, no quadradinho do não quero ver, não vai mudar. Coloca os dois pés bem firmes no quadrado da solução, que você vai ver que tudo muda. Porque sozinho você não está. Não está. A sensação de solidão, ela é uma ilusão. A única coisa que a gente não tá é sozinho. O resto até pode ser, sozinho não, tá? E eu tinha que falar isso porque é importante. Eu tinha que dizer para vocês isso agora. Enfim, tá? Vocês querem fazer pergunta? Deixa eu ver, tem pergunta aqui. Vamos lá. O Val. Algum ganho secundário pode nos cegar quanto a perceber nossos comportamentos destrutivos? Como notar... Ele não deu para ver o que ele escreveu depois. Olha, depende, Val. Se você é uma pessoa influenciável, se você é uma pessoa que não está realmente querendo ver o que você precisa ver, sim. Aí qualquer coisa pode tirar a tua atenção, entendeu? Conhece aquela expressão pão e circo? Pão e circo é usado para várias questões, para isso também. Tudo que tira a tua atenção daquilo que é importante, a gente pode chamar que é pão e circo, que era o que era feito na época ali da Roma antiga, né? No Coliseu. Faziam as pessoas se degladiar ali, enfim, em todos os lugares, não era só lá, né? Para tirar a atenção do que estava acontecendo na real. Fazem isso até hoje, entendeu? Até hoje. Pão e circo daqui, agora não é tanto, mas era o futebol, né? Pão e circo, novelas. A gente sabe, quem estudou publicidade sabe que as novelas, elas são colocadas especificamente com determinados temas para tirar a atenção das pessoas. Enfim, N coisas, né? De manipulação. Então, existem o pão e circo particular, que são coisas que chegam até você para tirar a tua atenção do que realmente interessa. E você tem que ver quando você entra nisso, né? Vamos ver. Adam. Vejo você falando com tanta sabedoria e nem imagino que você já passou por essas situações. Gratidão por compartilhar. Gente, é bem importante eu falar isso para vocês. De novo, eu não sou iluminada, eu não levito, entendeu? Eu sou um ser humano normal como vocês. A única coisa é que as coisas que acontecem comigo, e acontecem muitas coisas que não são legais, eu já tenho uma forma diferente de lidar. Eu consigo olhar e não entrar, não me influenciar.
eu lido com as coisas de uma forma diferente, mas não quer dizer que as coisas não acontecem. Eu passei por muita coisa mesmo, mas isso não justifica, nada justifica. O lance é como você olha para a situação. Qual é a maturidade que você tem, espiritualmente falando, para lidar com as questões? É isso que faz a diferença. Porque enquanto você fica na vítima e mantém os seus padrões antigos, os padrões distorcidos, porque de certa forma é confortável para você, você não muda nada, entendeu? Então eu já ouvi muitas pessoas falando assim: ah, para você é fácil falar. Não, eu falo porque eu já passei, e eu falo porque eu sei que vocês podem passar por isso também. Não é que tudo que eu falo aqui eu já passei, boa parte sim. Mas assim, a forma de você olhar, a forma de você lidar com uma situação, ela faz toda a diferença. Se você continua fazendo do mesmo jeito, não vai mudar. Você tem que olhar de um outro ponto de vista. E o que eu estou trazendo aqui é um ponto de vista que coloca você no centro de tudo, porque você é o centro de tudo. Tudo começa e termina em você, não tem nada lá fora. Não adianta, enquanto você achar que tem alguma coisa lá fora, que o que está lá fora existe e que você é um cocô, não vai fazer diferença. Você tem que voltar para o centro, ver que só existe você, que tudo acontece porque você cria, e aí você começa a mudar a sua realidade, né? Deixa eu ver aqui. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vocês estão quietos? O Antônio falou aqui no YouTube. Que bonito esse recado final. Obrigado a todos os envolvidos. Ele está falando sobre aquele recado que pediram para eu passar para vocês, né? Na verdade, foi isso. Bom, vocês não têm nenhuma pergunta, vocês não querem fazer nenhuma pergunta? Nada? Acho que deu para passar o recado, né? Claro que esse assunto daria para eu falar por vários caminhos, entende? Existem muitas outras coisas envolvidas aí, mas todas se originam em você, nas suas crenças, no que você acredita, e o quanto você coloca de foco no que te faz mal, entendeu? Porque relacionamento é o que a gente veio fazer aqui. Se você não sabe fazer isso, tudo bem, você veio para aprender a fazer. Então, encontre uma forma dentro de você de lidar com isso. Porque o relacionamento, ele é, vamos dizer assim, a prova do que você está trabalhando aí dentro. Então, quando você estiver pronto para se relacionar, aí você vai sentir que a coisa mudou. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, eu falo assim, olha, esse momento, não se relacione com ninguém, se a pessoa está sozinha, né, claro? Porque você só vai atrair pessoas com o mesmo padrão que você atraía antes. Então, assim, se trabalhe primeiro, se conheça primeiro, olhe para você de verdade, e aí você vai ver que você vai atrair pessoas numa outra pegada, porque você não está mais com aquele processo acontecendo. Então, se trabalhe, tenham essa percepção sobre vocês, né? Clara, para vocês depois se envolverem no relacionamento. E amigos, mesma coisa, gente. A gente atrai amigos, não estou falando de amigos de infância e tal, que é uma coisa. Amigos, né, que a gente atrai, conhecidos, assim, são pessoas que vêm para reforçar coisas em nós, né? E muitas vezes são pessoas assim que, nossa, acabam, né, com a nossa vida por um momento, né? Mas sempre é um aprendizado, sempre é rico, né? Tudo é aprendizado, tudo é para você enxergar o quanto você tem de poder, o quanto você pode mudar a tua realidade, né? Porque as pessoas só estão trazendo o que você está passando para elas, né? Elas estão mostrando para você. Então, se você está vendo coisas legais, é porque você está bem. Agora, se você não está vendo coisas legais, é hora de olhar para dentro e descobrir o quê, né? Ah, o Giba falou. Iluminar a consciência é ter a lanterna na mão. Só. As trevas vão continuar existindo. Sim. Sim, porque a gente não
A gente não está numa guerra, entende? A gente tem que sair dessa ideia de confronto, né? De luta, porque você coloca o foco naquilo que você não quer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o foco naquilo que te faz bem, entende? Existe, existe, existe. Mas eu vou ficar pondo foco no que eu não quero na minha vida? Eu vou ficar pondo foco no que me faz mal? Para quê? Tudo que a gente põe o foco cresce. Então, eu vou colocar o foco no que eu quero que aconteça na minha vida, né? Vou ficar com a luz na minha mão e iluminar o caminho para ver o caminho, para ver o que é para mim, né? Não o que não serve. Bom, gente, mais alguma coisa que vocês querem falar? Estou esperando. Se vocês vão fazer pergunta, façam já. Ai, ai. Tá todo mundo em silêncio hoje. Bom, então, vamos finalizar. Lembrando que segunda-feira tem outra Conexão aos 22. O pilar que a gente trabalha na segunda é você com a sua verdade, certo? E muito importante, quarta-feira eu tenho feito um trabalho dentro da Conexão aos 22 de envio coletivo do Reiki da Luz Divina, tá? Então, independentemente de você saber o que é o Reiki da Luz Divina, não se preocupe, você pode participar. E fazer, porque é uma energia que é natural do ser humano, que a gente está utilizando para enviar, tá bom? E a gente está fazendo isso para cura e conforto planetário, ok? E pelo que eu percebi de informação que eles me passaram, provavelmente na quarta-feira que vem a gente vai trabalhar cura e conforto das pessoas que estão desencarnando e desencarnaram, tá? Porque tá bastante complicado, tá? Do lado de lá. Tem muitas pessoas que estão precisando de esclarecimento, tá? Muita revolta, muita indignação do lado de lá. E a gente foi chamado para ajudar isso, tá? Para ajudar a enviar uma energia para esclarecer essas pessoas, para acalmar, tá bom? Então, quem sentir no coração de participar, venha, tá? Porque vai ser muito forte esse trabalho que a gente vai fazer na quarta-feira. E quanto mais gente tiver, mais forte será a cura. E quando a gente consegue esclarecer essas pessoas que desencarnaram, a gente, ao mesmo tempo, está ajudando quem está aqui a também ser esclarecido e receber esse conforto, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão imensa. Fiquem no bem vocês. Para finalizar, eu vou cantar o trecho de uma música, porque ela está na minha cabeça hoje o dia inteiro. Ó, é assim. O bem vem do coração, nasce da compreensão da dor. Não existe outro lugar e tem outro nome, é amor. Só pense no bem e se manifestará. Só pense no bem e se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense no bem e se manifestará. Só pense no bem e se manifestará. Só pense no bem e se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. Recado dado. Beijo azul. Tchau, gente. Até.